Fala pessoal, vamos então fazer mais uma aula aqui de acústica. Na aula de hoje, nós vamos aí começar a introduzir o conceito de som, as características do som, a faixa audível, o que é um infrassom, o que é um ultrassom, características dessa onda, características dessa propagação, para dar início aí à nossa série de acústica, beleza? Então, para entender a aula de hoje, eu tenho que começar falando o que é o som. Primeiramente, o som é uma onda mecânica. O que isso quer dizer? Onda mecânica, ela precisa de um meio material para sua propagação. Beleza? Ela precisa que haja matéria. Só se propaga em meios materiais. Então, por exemplo, no vácuo, se, por exemplo, um astronauta tocar um violão no espaço, eu não consigo ouvir o som desse violão, porque lá é um meio imaterial. Beleza? A faixa audível do som, existe um certo intervalo no qual o som é audível. Veja comigo. Eu vou colocar aqui uma linha de frequência em hertz, beleza? A minha faixa audível, ela fica no mínimo em 20 Hz e no máximo em 20.000 Hz. Beleza? Esse som aqui no meio é o som que a gente chama de som audível, aquele que eu consigo ouvir. Audível. Por exemplo, se a gente for chegar, por exemplo, num lugar como a praia ou um lugar que tem a natureza, sabe? Os animais, eles conversam em frequências diferentes, em frequências menores ou em frequências maiores da que a gente consegue ouvir. Por exemplo, as baleias, elas conversam em frequências muito altas. A gente não consegue entender essa frequência, porque o nosso ouvido só capta frequência de até 20.000 Hz. Entendeu? Então, por exemplo, insetos vão se comunicar com frequências mais baixas, sacou? Por exemplo, um cachorro, ele consegue ouvir frequências muito baixas e frequências muito altas. Então, ele consegue captar sons que a gente não consegue. Beleza? Legal. Acima de 20.000 Hz, eu tenho os ultrassons. Tenho um ultrassom, e abaixo de 20 Hz eu tenho um infrassom. Beleza? Então nós temos aí os infrassons e os ultrassons. Legal? Pessoal, falando um pouquinho sobre esse tipo de onda, o que a gente pode falar sobre a propagação do som? A propagação dele, ela varia quanto ao meio. Tá? Então veja comigo. O som ele pode ser uma onda longitudinal ou uma onda mista, legal? O som vai ser uma onda longitudinal quando eu estiver falando sobre meios líquidos, vapores e gases, tá? Quando o som estiver se propagando nesses meios aqui, eu estou falando aí de uma onda longitudinal. O som pode ser uma onda mista quando ele estiver se propagando em meios sólidos. Beleza? Pô, professor, show de bola. Então, como é que é essa onda longitudinal? Em questão de audição, a gente só vai trabalhar com as longitudinais. Então, veja comigo. Eu vou desenhar aqui uma sirene. Aqui, para você ver comigo como que funciona essa propagação do som. Olha que legal. Então, tem aqui uma sirenezinha. Começa a emitir um som. Aqui existem as moléculas de ar, beleza? Observe comigo que o som se propaga dessa maneira aqui, ó. Ele comprime as camadas de ar e descomprime. Tá vendo? Eu tenho compressões e descompressões.
você vai conseguir notar comigo aqui que essas partes onde tem mais pontinhos representam as partes onde as moléculas de ar estão mais comprimidas. Veja que aqui o som se propaga nesse sentido, tá vendo? Velocidade do som. Beleza? Aqui é uma região de alta pressão. Beleza? E aqui uma região de baixa pressão. Beleza. Olha só, gente. O som se propaga dessa forma, tá vendo? Ele vai comprimindo as camadas de ar e aí se propagando nesse sentido. Tranquilo? Uma propriedade sobre a velocidade do som é que a velocidade do som ela varia. Ela varia de acordo com a temperatura, ela varia de acordo com a densidade do ambiente. Isso aí vai ser um assunto para uma outra aula nossa. Legal? Veja comigo que eu posso afirmar alguma coisa sobre a velocidade do som. Ó. A velocidade do som, por exemplo, num sólido, é maior que a velocidade do som no líquido e maior que a velocidade do som no gás. Beleza? Quanto mais sólido for o ambiente, mais rápido aí vai ser a propagação do som. Legal? Então essas são características iniciais do som. Relembrando, é uma onda mecânica, só se propaga aí em meio material. A faixa audível é entre 20 e 20 mil Hz, beleza? A propagação ele pode ser uma onda longitudinal, ou seja, quando se propaga em líquido, vapores e gases, ou uma onda mista, se propagando em sólidos, legal? A propagação do som acontece aqui, ó, nesse sentidozinho, dessa forma. A gente pode representar, na ondulatória a gente representa assim. A gente coloca uma reta de propagação e uma de vibração, para mostrar como é que é a vibração, qual é a direção entre a vibração e a propagação, tá vendo? As moléculas vibrando aqui. Essa aqui é a nossa vibração. Isso é uma onda longitudinal. Beleza? Só uma observação bem rapidinho. O som, como ele é uma onda longitudinal, olha para cá, ele não pode ser polarizado. Não pode ser polarizado. Lembra que ondas longitudinais, elas não podem ser filtradas, não podem ser polarizadas, então o som não pode ser polarizado. Isso é uma característica e muito importante para a prova. Legal? Pessoal, até a nossa próxima aula. Valeu!